Fala galera, beleza? Sou o Thiago Teixeira, estamos aqui para apresentar o terceiro episódio de Plásticos e Negócios. Antes de mais nada, siga a gente nas redes sociais aí, @Plásticos e Negócios, em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Teaser, enfim. E hoje, programa mais do que especial, vai ser um programa muito legal. Vamos conversar aqui com o pessoal, são 3 nacionalidades hoje aqui na mesa, né? Eu, brasileiro, estamos com um amigo meu gaúcho aqui, Felipe Costa. Boa tarde. Tudo bem, Fê? Boa tarde, tudo bem? Trouxe até o aqui, ó, chimarrão aqui pra gente poder participar dessa reunião aí. Legal. Estamos com um cara aqui que é fera também, vou deixar ele falar um pouquinho dele mesmo. Na verdade, hoje a gente vai sair um pouco só do plástico, vamos entrar em plástico e um pouco no ramo da moda, né? O ramo têxtil. A gente está com o Paulo Prada, né? É um dos sócios da Prada também, não é, Paulo? Não, infelizmente não, foi deserdado, provavelmente porque seguiu o ramo plástico e não foi atrás da moda, mas quem sabe. E depois, bom, ele trouxe como gaúcho chimarrão, eu queria trazer meus espaguete aqui, mas não deixaram, a direção não deixou. Só bloqueou na porta. Bloquearam. Isso vai ser depois, Paulo. Legal. Tá Não, bom. o Paulo é um químico aí formado em Torino, né, Paulo? Em Torino. Já teve muita vivência na Europa, tudo, e não sei por que de acho veio parar no Brasil. Ah, bela pergunta. Não faz sentido, porque eu acho que todo mundo pensa em ir para a Europa e você veio para o Brasil. A gente queria entender um pouquinho de como que foi isso aí. Tem que compensar, né, de alguma forma. Não, na verdade, bom, eu, fiz minha carreira na Europa, comecei na Suíça, é uma multinacional suíça, especializada justamente em aditivos para matérias plásticas. Foi, aliás, uma empresa que foi pioneira nesse tipo de produtos. E eu fiz a minha carreira lá nessa empresa, na Europa principalmente, até que se abriram oportunidade para vir para um novo mundo, né? E para quem nasce na Europa, efetivamente, tem um apelo que tem o novo mundo, o Brasil, os países tropicais. E a gente, afinal, acaba pensando e realizando que se conhece pouco. E aí depois eu fui para a aventura e foi bom. Normalmente nas multinacionais se faz o período de 4 anos em um país e depois volta ou faz outro, vai para outros países. Aí depois de 4 anos no Brasil eu falei, não, eu fico, eu não estava mais com vontade, gostei, a comida era boa, a gente simpática, o tempo bom, eu falei que eu vou procurar mais. E antes do Brasil, tu trabalhaste em quais países? Comecei a trabalhar na Suíça, trabalhei 5 anos na Suíça, depois fui fazer o vendedor na França, na França, que serviu para fazer a educação alimentar, porque aí você faz visita a muitos restaurantes com os clientes, aprende os vinhos, os queijos e tudo mais. A França tem um tipo de queijo diferente para cada dia do ano, então foi um bom período. Acho que viver em Paris efetivamente é bem simpático. Você sabe que você falou ainda da Suíça, modéstia, eu estudei bastante e procurei, mas não consegui. Eu vi que você fez uma especialização na Suíça. Eu não consegui falar o nome da sua instituição que você fez lá. Se você puder pronunciar para o nosso pessoal. Pausadamente, por favor. Pausadamente. Porque acho que nem o Google Translate conseguiu falar. Na verdade, foi uma bolsa de estudo, né? O lugar se chama Eidgenössische Technische Hochschule. É o Politécnico Federal Suíço, que está baseado em Zurich, né, na Suíça, e que é uma das maiores escolas, se não a maior escola de engenheiros, né, da Suíça. Eles têm vários professores que até foram prêmio Nobel, né? Então é bem conceituada na Suíça. Eles tinham bastante programas generosos para nós que vinhamos da Itália para conseguir uma bolsa de estudo para estudar. Aí foi legal, eu trabalhei 1 ano e meio no Instituto for Polymere, né, que é o Instituto de Plásticos, né, com um professor italiano que se chama Piero Pino. Piero Pino era um especialista em polimerização, especialmente polipropileno, porque ele foi doutorando de Giulio Natta. Giulio Natta foi o prêmio Nobel da Itália, junto com Ziegler, que praticamente descobriu porque o polipropileno isotático era tão bom e tão diferente do atático. Então esse foi o período lá na Suíça, foi rápido. E depois da Suíça achei trabalho na Suíça mesmo porque os salários eram maiores na Suíça que não na Itália, então falei, por que voltar? E aí fiquei em uma empresa muito grande, em Basel, e lá trabalhei por 5 anos, aí depois comecei a carreira, fui na França 3 anos, depois voltei para a Itália 4 anos, aí finalmente se abriu uma oportunidade para ser responsável de uma unidade de negócio aqui no Brasil, e como falei, cheguei no Brasil e fiquei. Em que ano foi? Cheguei no Brasil em 2001.
Então agora já está fazendo 20 anos de Brasil e o sotaque italiano fermo e forte, não muda. Assim, como cheguei em 2001, ficou agora depois de 20 anos. Não tem evolução nenhuma. Não, talvez não, mas no plástico, se a gente falar do propriamente plástico assim, nesses 20 anos a evolução foi absurda, né? Absolutamente. Então, você se formou em 87. Acho que se puder falar um pouquinho da transformação do plástico em si, desde 87 até os dias de hoje, porque você vê, cada dia mais a gente encontra plásticos mais finos, espessuras menores, plásticos mais modernos, né? E, poxa, acho que esse estudo tem que ser constante, né? Olha, eu vejo o plástico do ponto de vista que trabalhou com aditivos para matérias plásticas. Uhum. Então, o desenvolvimento dos aditivos para matérias plásticas, aditivos que são especialidades químicas, são produtos que se acrescentam em quantidade pequena ao plástico para modificar algumas propriedades, mas eles cresceram justamente com o desenvolvimento do plástico e foi um desses, quer dizer, o aditivo permitiu que um plástico se desenvolvesse, um plástico se desenvolveu graças ao aditivo. Por exemplo, o polipropileno mesmo. O polipropileno tem a minha idade, não? Em 1962. E o polipropileno, se não transforma ele, se não consegue transformá-lo, se não acrescenta antioxidantes. Não tem como processar um polipropileno virgem sem nada. Ele perde rapidamente propriedades físicas. E, portanto, o crescimento do polipropileno entre as várias resinas, né, acabou passando de alguma forma o PVC, se podemos assim dizer, e devido ao desenvolvimento desse tipo de produtos, que se chamam antioxidantes fenólicos, fosfitos, e que datam mais ou menos dos anos 70, né? 70. Um dos dos antioxidantes mais conhecidos, mais utilizados no mundo plástico, é o antioxidante 1010, que foi inventado nos Estados Unidos pelo professor Dexter, lá nos anos 70, 75, por aí. Então, mais ou menos, tem esse período de crescimento do plástico. E o poder de adaptabilidade desses aditivos para fazer com que melhore a performance do plástico? Porque hoje, se a gente for falar de Brasil, a gente tem um clima gélido no Rio Grande do Sul, a gente tem um clima extremamente tropical. Aonde é gélido? No Rio Grande do Sul. Algum motivo pela referência, não? Sem puxar para o meu lado. Mas, enfim, a gente tem um clima extremamente frio no Rio Grande do Sul, a gente tem um clima extremamente seco aqui na região centro-oeste, depois, na região sudeste, centro-oeste, depois a gente tem um clima extremamente quente no nordeste, extremamente úmido no norte, e qual que hoje seria o principal aditivo que talvez fizesse com que o plástico resistisse a todas essas intempéries que a gente enfrenta no clima? Estou falando só do Brasil, que é quase tido como um planeta. A gente vê lá no Rio Grande do Sul, você amanhece com 6 graus e na tarde vai a 32 graus. Então, assim, a gente vive praticamente todas as estações num dia só. Mais ou menos hoje em São Paulo foi assim. Hoje foi assim. Começou com 15, estamos com 34 Exatamente. Lá fora. Então, assim, como que a gente consegue fazer com que essa performance do plástico consiga se adaptar a cada um dos ambientes que ela está no Brasil? É que o plástico, quer dizer, não tem um plástico só, obviamente, tem um monte de tipos diferentes de plásticos, né? Cada um com suas propriedades que tornam ele mais adapto ou menos por uma certa aplicação. Com certeza o plástico justamente cresceu porque cresceu em cima de outros materiais, foi substituindo o vidro, foi substituindo a madeira, foi substituindo o ferro. Na indústria dos automóveis, a porcentagem de peso de plástico só fica aumentando. Você pega um Landau de 1970 e você pega um carro de hoje. Não é a mesma coisa, pesam já diferente, um vai continuar indo mais rápido que o outro. Enfim, com certeza as características são importantes, o plástico é assim. Só que um dos fatores importantes para o plástico é a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta não faz bem à maioria dos plásticos. Alguns resistem mais, outros resistem menos. Mas então faz assim que o teu plástico, durante a vida útil no tempo, um bel momento, aqui ouvi falar bastante, pessoal, o plástico ressecou. Aquele tubo de PVC que foi em pedaços depois de uns X anos, não, ressecou tudo.
Aí falamos, ressecou. Ressecou é porque se degradou efetivamente por causa da radiação ultravioleta. Aí vêm os aditivos que permitem estabilização de estabilizar e fazer durar, fazer degradar mais lentamente, né? Como funcionam esses aditivos? Um estabilizante UV, por exemplo, qual que é a dinâmica para ele funcionar? O que ele traz para o plástico que faz com que ele dure mais? Tem dois mecanismos principais, né, de estratégia de proteção do plástico ultravioleta. Uma é igual à estratégia que a gente usa quando vai para a praia e usa os cremes solares, exatamente a mesma coisa. Você coloca um produto, um aditivo, se chama um absorvedor UV, um produto que absorve fisicamente a radiação ultravioleta e evita que essa radiação ultravioleta, que tem uma certa energia, acabe degradando, neste caso, a pele humana, provocando queimaduras, né? E no caso do plástico, ele acaba destruindo a estrutura macromolecular do plástico, então faz várias coisas nessa estrutura macromolecular do plástico que acabam impactando em vários tipos de propriedade macroscópica. A primeira, muitas vezes, é uma formação de cor, o amarelamento de um plástico branco. Outra que é fácil de observar é a formação de defeito de superfície, fissuras, desbotamento de cor, até a perda completa das propriedades mecânicas, quando a gente fala, ressecou, é que foi efetivamente, parece um biscoito, que quebrou um pedaço completo de plástico. Então, uma tecnologia é absorver fisicamente essa radiação ultravioleta, então produtos químicos se chamam absorvedores UV, tem 3 famílias mais usadas no mercado, geralmente, que são as benzofenonas, os benzotriazóis e as triazinas. E eles absorvem fisicamente a luz ultravioleta e evitam que essa luz ataque o plástico. Tem um outro sistema que é sinérgico, que funciona com outro mecanismo, e que esses processos de degradação induzida pela luz ultravioleta, que se chama fotooxidação, né? Foto de luz e oxidação, porque tem o oxigênio envolvido na degradação. Esses processos são processos que quimicamente se fala radicálicos, então tem radicais envolvidos, que podem ser bloqueados no momento que eles se geram e que participam desse ciclo de fotooxidação, podem ser bloqueados com moléculas específicas. A família dessas moléculas mais conhecidas chama HALS, que não são as balinhas mentoladas, não, mas se escreve quase com a mesma coisa. Acho que a outra tem 2 L, isso aqui só tem um L. São as iniciais em inglês de Hindered Amine Light Stabilizer, quer dizer, amina estabilizante à luz. Essa é a faculdade, não? Não. Não. É um nome parecido com a faculdade. faculdade. A faculdade Não. Então, são estabilizantes à luz do tipo amina, estericamente impedidas, que é como dizer, descreve uma certa característica da estrutura, que faz sim que o produto funcione com esse papel. Então, usando esses 2 tipos de produto, muitas vezes juntos, né, se consegue atrasar bastante o envelhecimento, a degradação do plástico. Agora, uma pergunta de curioso. Hoje o plástico está envolvido na vida de todo mundo. E eu acho que é um mitos e verdades, que hoje em dia a gente vê, o Ti comentou no início, você pega uma garrafa de água hoje, se você começa a tomar ela, depois que você começou, você já quase não consegue mais pegar ela de tão fina que ela ficou. O copinho, 200 ml, aquele copinho descartável também, às vezes ele quebra na mão de tão fino que ele está. O que está acontecendo hoje? Qual é a tecnologia que está fazendo com que a gente... E aí a gente pode partir para os outros filmes plásticos também, usados na agricultura, que hoje você consegue ter um plástico mais fino do que você tinha. Mais duradouro, com mais resistência mecânica. O que está acontecendo hoje? Qual que é os passos que a plasticultura está avançando para que a gente consiga cada vez diminuir a espessura do plástico, seja da garrafa, ou seja dos filmes que a gente usa, sacola de supermercado também, e fazer com que ela dure mais, resista mais. O que está acontecendo? Se você puder falar para a gente divulgar isso aí de uma forma clara para todo mundo, para as pessoas entenderem que embora seja um filme mais fino, ou um plástico mais fino, ele continua com a mesma resistência. Eu acho que isso é um mito e verdade que as pessoas têm, e aí eu acho que isso aí é de mercado mesmo, para qualquer um dos mercados, plástico grosso
é melhor. E o primeiro sentimento que você tem quando você pega uma garrafinha dessa é não vai aguentar. Exatamente. Vai rasgar, vai furar. Exatamente. Essa coisa da espessura do plástico é verdade, porque afinal a tendência é sempre tentar de ter as mesmas propriedades físicas, mecânicas, ou melhores propriedades mecânicas, mas com menos peso. Menos peso por quê? Porque você menos quer custo. carregar menos peso, em geral, é ter custos menores, poder oferecer a teus clientes produtos mais sustentáveis, mais adequados. Então, tem sempre o trend no plástico, qualquer tipo de aplicação, seja embalagem ou, por exemplo, justamente se fala de plasticultura, quer dizer, usos em lonas para proteger estufas e tudo mais. Essa coisa de conseguir fazer com um produto mais fino é, com certeza, em interesse de todo mundo. Aí, como é que se faz isso? O ponto principal é, efetivamente, atuar na polimerização do plástico, quer dizer, que tipo de plástico uso, que combinação de plástico posso usar e qual é vamos dizer, o desenho dessa macromolécula de forma tal que consiga ter, mesmo com espessura mais fina, as mesmas propriedades que se obteria com uma molécula parecida, mas não igual, a espessuras maiores. Então, o caminho é por aí. Tem empresas, especialmente as grandes multinacionais produtoras de polímero, de poliolefinas, por exemplo, sempre estão à vanguarda, lançando no mercado os novos grades, onde foram feitas copolimerizações, foram feita tecnologia de polimerização bem complexa para chegar a produtos com característica muito diferente dos produtos mais simples que começaram no mercado. Sim. Então, isso se faz com certeza. E depois tem outra tecnologia que, eventualmente, não se limitar a uma camada só. Isso aí, em um filme, por exemplo, você pode fazer um filme monocamada, você tem certas propriedades. Descobrindo que você faz de 2, 3, 4, 5 camadas, você consegue fazer muitas mais coisas, e aí vem a parte bastante interessante, especialmente em embalagem. Sim. E falando da sua especialização também, né, vamos colocar, diminuição da espessura nos plásticos de modo geral, faz com que os aditivos em si sejam mais exigidos, né? Então, a tecnologia dos aditivos tem que evoluir na mesma proporção que o plástico afina. Porque se você tem um plástico grosso, você pode ter um aditivo menos resistente que ele vai aguentar o serviço. Um ponto importante é quando a gente coloca um aditivo no plástico, também ter certeza que fique no plástico. E isso não é uma coisa tão evidente assim, especialmente em polímeros apolares, como as poliolefinas. Alguns produtos têm uma certa tendência a sair com o tempo. Eu não quero isso. Então, atenção a que tipos de produto utilizar. Por exemplo, existem no mercado justamente estabilizante UV com um peso molecular mais elevado que permite que eles migrem com menos facilidade de outros que têm peso molecular menor. Então, isso é uma estratégia possível. Só que também o aditivo não faz milagre, quer dizer, finalmente para ter um certo tipo de propriedade mecânica, você tem que contar com uma certa espessura, um certo desenho dessa macromolécula. Depois o aditivo vai prolongar proporcionalmente a vida, mas a construção do filme em si é a parte essencial para obter as propriedades mecânicas que quer. Né? Então, Paulo, atualmente a gente está vivendo aí nas mídias, enfim, uma banalização do plástico. Tá? Eu tenho uma teoria que eu defendo que o problema não é o canudinho que entra no nariz da tartaruga. O problema é a pessoa jogar o canudinho no lugar errado e não fazer o processo que precisa fazer de separação, enfim, do lixo. Hoje a gente vê esse processo de banalização, que o plástico é um vilão, no país, no mundo, enfim, quando na verdade a gente precisa entender que o plástico ele está, na verdade, ajudando a melhorar a performance da produção agrícola. Hoje a gente vê a população mundial aumentando cada vez mais, a questão do reflorestamento por causa da camada de ozônio, enfim, do aquecimento global, a gente tem que aumentar cada vez mais a questão do reflorestamento, então a gente vai ter menos área tecnicamente para plantar, o clima está aquecendo mais, enfim. E hoje, quem está fazendo com que aumente a performance da produção agrícola, principalmente falando nesse sentido, é o plástico. Seja no melhor armazenamento de grãos, para você conseguir tratar o teu gado por mais tempo,
seja por aumentar a produtividade na mesma área. A gente tem tecnologias aí de plásticos para isso. Como que você, uma pessoa que já formou em 1987, tem mais de 30 anos de formação, que passou por toda essa construção e essa evolução da plasticultura, como que você vê que o plástico, ao invés de ser o vilão, ele pode ser o mocinho da história nos próximos anos? Eu acredito que o segredo do grande desenvolvimento do plástico é porque é uma coisa que funciona bem, que consegue fazer de forma mais barata, mais simples, coisas que se faziam antes com outros materiais. Eu lembro minha mãe, quando fazia tomar injeções em casa para tomar um medicamento, a seringa era de vidro. Aí ele tinha que esterilizar a seringa e um potinho em cima do fogão. E aí você gastava água, você gastava produto de limpeza. Mas era a coisa mais natural do mundo. Em 1970 é assim que a gente usava as seringas, não tinha seringas descartáveis. Aí depois saiu o polipropileno, fizeram, E hoje tem coisas que você não pode imaginar sem plástico. Se eu me pensasse nesse momento, ficar aqui sem plástico, eu estaria sentado no chão, praticamente pelado, e sem óculos, não sei o que faria. E não dá mais para pensar um mundo sem plástico. Então, as pessoas que falam, vamos usar menos plástico aqui, vamos usar menos plástico lá, na minha opinião, é uma batalha contra os moinhos a vento, não vai dar em nada, você não vai tirar o plástico do mundo, não vai mais, não tem como. O plástico já tem seu papel no mundo. Agora, o papel nosso, o papel da sociedade, é não jogar o plástico em um lugar onde não deveria. Todo mundo fala, qual é o problema da sacola do supermercado? A sacola do supermercado não tem pernas. Ela não vai em lugar nenhum sozinha. Alguém tem que colocá-la lá onde não deveria. Então, é isso que tem que se fazer. É uma questão de educação da população e tudo mais, a qual destino dar ao plástico. Aí depois tem aplicações, você falou justamente do plástico na agricultura, é também uma das invenções dos anos 70, quando se descobriu, especialmente lá em Israel, que estão praticamente morando no deserto, e como é que fazemos para cultivar tomates no meio do deserto? Aí eles descobriram que colocando embaixo de plástico se criava um microambiente específico com um uso limitado de água para irrigação, e as plantas cresciam bem. O custo dessa proteção era limitado, porque afinal o plástico não é tão caro assim. E aí pronto, aí se descobriu o plástico na agricultura, dá para fazer um monte de coisas. E efetivamente a plasticultura é uma das aplicações do plástico que cresceu muito, junto com o automotivo, obviamente, a construção civil, mas é um dos setores onde o plástico cresceu muito, gerando bastante lucro, né? Ganhos para os agricultores, com certeza. Agora, o destino, o que fazer depois desse plástico? Eu acho que essa é a grande guerra que deveria ser travada, né? Não a guerra contra o plástico, mas sim a guerra contra a conscientização. A favor da conscientização, contra não, né? A favor da conscientização, porque o plástico não é o problema é o que se faz depois do uso. O plástico, se a gente conseguir dar um destino, se as pessoas tiverem a conscientização de separar, reciclar, ele volta a ser um produto. Então, o que deixaria o plástico, tornaria ele inviável de se reutilizar, é você misturar com outros produtos, você, enfim, não chegar a ele na sua essência, né? Não conseguir reciclar. Então, o canudinho na tartaruga deveria estar numa reciclagem, não na tartaruga. Exato. E aí vem uma outra situação que a gente volta com o que a gente estava falando antes, sobre a tecnologia dos materiais. Hoje, enfim, a gente já tem vários produtos que são derivados de fontes renováveis, produtos biodegradáveis, oxibiodegradáveis, só que mesmo assim as pessoas acham e têm essa visão deturpada de que você consumiu a sacolinha, você saiu com ela do supermercado, você vai jogar ela no chão e ela vai desaparecer, enquanto que ela está caindo no chão. Não, ela não vai desaparecer. Ela vai passar pelo processo de decomposição, que vai ser acelerado pelos aditivos, pelas essas novas tecnologias. Mas assim, a gente sempre... existe uma teoria de que se você fizer 5 perguntas por quê de um problema, você vai chegar no resultado, você vai chegar na raiz do problema, que é o que você precisa consertar. E se você fizer 5 porquês, a gente sempre vai voltar
sobre a destinação correta do plástico. E não sobre o plástico ser o problema. Porque a gente já falou aí que o plástico, na verdade, está trazendo várias soluções, sejam brinquedos. A gente, enfim, quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim também, a gente tinha brinquedos de madeira. Hoje em dia, todos os brinquedos são de plástico. Então, assim... Tem cuia de plástico? Tem, mas ela é muito ruim. Ela esquenta. Tem cuia de vidro, tem cuia de plástico. Mas a garrafa térmica é de plástico, porque a minha garrafa térmica não está aqui, mas ela é de plástico. Então, assim, a gente apoia no Rio Grande do Sul, a gente apoia... Parcialmente. Você parece de plástico. O canudinho dele é de metal. Mas, enfim, eu acho que assim, o que a gente precisa fazer, eu acho que um dos principais motivos dessa nossa conversa é fazer com que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que o problema não é o plástico. O plástico talvez seja a solução de vários... Aliás, talvez não. O plástico é a solução de vários problemas. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer com esse conteúdo que a gente está divulgando aqui. E aí a gente entraria na questão da própria reciclagem dos materiais. Que é assim, eu acho que é aí que os governos precisariam fazer investimentos para fazer com que a gente tenha um melhor reaproveitamento desses materiais depois do uso deles. Eu estava pensando que, efetivamente, o feito de ter usado mal o plástico no seu destino por tantos anos agora, de alguma forma serviu para chamar a atenção do feito que dá para reciclar mais, dá para fazer mais coisas simpáticas com o plástico que não simplesmente jogá-lo no meio ambiente. Porque, afinal, jogar o plástico no meio ambiente é uma perda de energia. É um produto extremamente tecnificado, que a gente trabalhou na vida toda para fazer. Tem os aditivos dentro, tem os pigmentos. É difícil de se fazer e tudo mais. Aí depois você jogar fora. Não faz muito sentido. Jogar o plástico no meio ambiente, até um plástico biodegradável, teoricamente, jogar no meio ambiente, que bem faz para o meio ambiente? Quer dizer, não vai fazer mal, se é biodegradável, mas também, do ponto de vista energético, não é que ajuda muitíssimo. Agora, o feito de você reusar o plástico, por exemplo, a sacola do supermercado, é uma coisa que a gente reusa tantissimo. Eu nunca vi uma sacola de supermercado mal usada. São sempre, vai servir para o lixo, vai servir para aquilo, para retransportar coisas. Eu não sei, em casa uso e reuso muitíssimas vezes uma sacola de supermercado. Mas, enfim, para evitar que depois esse produto de tanto valor assim seja perdido, aí a reciclagem, a importância da reciclagem é determinante, e a atenção pública agora de alguma forma forçou a isso. Tanto é que estávamos falando justamente pouco antes, o valor dos produtos reciclados, do plástico reciclado, está aumentando. Está aumentando o interesse da indústria em ter produtos reciclados de melhor qualidade para refazer ou fazer outros artigos de interesse. Já é comum fazer partes automotivas, né, painéis de portas, outras várias partes, inteiramente em plástico reciclado, porque se conseguiu já selecionar de alguma forma a fonte de plástico para ter um produto de qualidade praticamente igual, quase, a um produto usando um plástico virgem, novo. Portanto, isso eu acredito que a atenção que a opinião pública colocou em cima do plástico, de toda forma, serve a isso. E depois podemos considerar também que eu acredito que nunca exista uma solução só para o destino do plástico. Vão provavelmente existir um conjunto de soluções que vão fazer assim que esse problema de ter plástico no meio ambiente nos próximos anos seja amenizado e se não resolvido. E vai ter a reciclagem muito mais importante, vão ter o reuso, então, o feito de reusar artigos por muitas vezes, em vez de fazer um uso único do produto, com certeza ajuda. E depois tem a reciclagem química, que se está desenvolvendo bastante, quer dizer, pegar qualquer tipo de plástico, destruí-lo nos seus compostos, nos seus monômeros, nas suas partes principais, para depois repolimerizar um plástico virgem. Desconstruir o plástico. Desconstruir o plástico. Já existem tecnologias, são tecnologias de difícil desenvolvimento, porque são caras, tem muita tecnologia. E no Brasil já existe isso, Paulo? Eu acredito que ainda não. Eu sei que tem algumas multinacionais que já investiram em algumas plantas pilotas para fazer essa coisa aqui.
Eu justamente trabalho de multinacional, porque são implantas, praticamente uma planta química mesmo que faz esse papel, mas é uma das soluções. Não vai ser a única também, porque tem seu custo, tem suas limitações, e de novo, um conjunto de coisas, o biodegradável, o reciclável, a reciclagem química, tudo junto provavelmente vão fazer assim que um belo dia, nos anos a vir, não vamos ter mais plástico na água. Não vai ter mais. E uma coisa, você comentou do plástico biodegradável, né? Quando a gente faz a reciclagem de um plástico biodegradável, o fato da própria reciclagem, chega a queimar o aditivo e ele perder essa característica? Ou se misturar ele com um plástico que não é reciclável, não é biodegradável, isso pode mudar alguma característica do material? Essa é uma demanda difícil. É difícil, tá? Não, tentando responder da maneira mais simples possível, eu diria, em geral, um plástico biodegradável, normalmente são poliésteres, né? É um plástico que, pela sua estrutura química, tem uma tendência a se degradar mais facilmente, tanto é que os micro-organismos conseguem a degradar. Outros tipos de plástico, uma poliolefina, por exemplo, não, aquela aí é difícil, não tem micro-organismo que consiga digerir esse negócio aí. Então, ter um plástico biodegradável para reciclagem, a princípio, não é uma grande boa ideia. Então, vai piorar a qualidade do teu reciclado. Isso não quer dizer que não se possa fazer. Sinceramente, não vi ainda e não vi casos a maior dificuldade é a separação. E, na maioria dos casos, a reciclagem é feita com uma separação não tão boa. Uma seleção talvez não tão boa. E no meio pode ter plásticos biodegradáveis. Isso vai fazer com que piore o resultado final do material. Na minha opinião, justamente falando do feito que não tem uma solução única, eu acredito que tem alguns tipos de descartes que são adaptos aos plásticos biodegradáveis, outros tipos de descarte que não são adaptos ao plástico biodegradável. Por exemplo, se você pensa a separação que se faz do lixo doméstico, a mais simples que possível é lixo úmido reciclável. Vamos tirar do reciclável vidro, metal e outras coisas. Vamos imaginar que só tem plástico lá. Aquele plástico que você coloca no teu lixo reciclável deveria ser reciclado mesmo, não deveria ser plástico biodegradável. Enquanto aquele que vai lá no lixo úmido, então, já a sacola que contém o lixo úmido seria muito legal se fosse biodegradável, porque iria diretamente para a compostagem do teu lixo úmido, e que o processo de compostagem do lixo úmido é um processo para não desperdiçar o lixo úmido, porque vai criar um humus no final, um produto vendível para adubo e tudo mais. Então, é uma forma adequada de dar destino a teu lixo úmido, e se você vai embalar esse lixo úmido com um plástico biodegradável, é perfeito, vai direto para o pátio de compostagem. Pensa, por exemplo, aos filmes que usa a prefeitura para coletar os galhos e as folhas dos parques e tudo mais. Isso aí deveria ir diretamente, não vai infelizmente, mas deveria ir diretamente para um pátio de compostagem, e aí joga plástico e folhas e tudo junto, não vai precisar separar, não. Então, isso aí é perfeito, não precisa fazer a separação biodegradável e não biodegradável. O biodegradável tem seu caminho, o reciclável tem outro. Mas acho que a nossa dificuldade está muitos anos para trás ainda. Porque até o próprio canudinho já vai para a tartaruga, né? Imagina chegar no nível de separar o biodegradável do não biodegradável. Mas eu acho que uma mensagem que o Paulo tá trazendo, e eu acho que ele já citou 3 vezes aqui nos últimos minutos, é que não existe um certo. E eu acho que, enfim, eu falo só do Brasil, mas eu acho que a gente vive muito extremismo. A gente já fala isso às vezes. Então, assim, o plástico é vilão ou o plástico é mocinho? Acho que existem as duas verdades. Sim. Depende do ponto de vista que tu olha. E isso vale também para todos os setores. Vale para a política, vale para a economia, vale para a saúde. Eu acho que sempre tem que existir essa ponderação. O bom senso. O bom senso. Eu acho que bom senso seria a palavra. E aí o bom senso vai para sua casa, na hora de você separar o lixinho úmido do lixinho seco. Enfim, eu acho que a mensagem aí desse negócio aqui tem que ser a história do bom senso, de você ter um meio termo, de que você não precisa considerar o plástico um vilão, você não precisa considerar ele um mocinho, porque existem problemas, enfim, como existem problemas em todas as situações. Então, eu acho que é isso que precisaria existir na sociedade. A gente tem que entender que talvez o plástico vai resolver grande parte dos nossos problemas. Como é que você ia acondicionar o seu lixo hoje se não tivesse plástico?
Exatamente, pensar nisso. Exatamente. Complicadíssimo. Como é que você ia guardar uma água na geladeira? Como é que você ia fazer exatamente. O que você falou. Como é que você ia estar sentado aqui? Beleza, poderia existir uma cadeira de madeira, igual existia antigamente, uma cadeira de palha. Mas talvez a gente teria outro problema. Se todas as cadeiras fossem de madeira, ia faltar árvore pra gente, né? Exatamente. Então, assim, acho que sempre a gente precisa ter essa ponderação do meísmo, do meio termo, né? Uhum. Paulo, eu vi também que você faz parte da Cobapla, né? Sim. Eu sou secretário do Cobapla. Cobapla é uma ONG. Uma ONG? É uma ONG, quer dizer... Desculpa a ignorância, o que significa Cobapla? Cobapla, quer dizer Comitê Brasileiro para o Desenvolvimento de Plástico na Agricultura. Tá. Isso deve ganhar bem. Pesado, jogador caro. Infelizmente, somos todos voluntários. Na verdade, a gente mais perde que ganha, mas, enfim, é uma missão que a gente tem de ajudar o agricultor a fazer o melhor uso possível do plástico. Porque quem trabalha com o plástico, a área industrial, né, chega com um produto, muitas vezes até bem tecnificado e tudo mais, ciente do trabalho e das propriedades fantásticas do seu produto. Agora, não necessariamente ele consegue transferir esse conhecimento para o usuário final, que é o agricultor. Muitas vezes se pergunta, agora que filme vou comprar, que produto vou comprar, qual é o mais barato que tem. Então, é hiper importante. E o resultado que você tem no campo, usando um ou outro tipo de filme, é determinante. E o valor que pode ganhar ou perder também é muito elevado. É a vida do agricultor de todo dia. Portanto, quanto mais o agricultor conhece o uso do plástico no agricultor, melhor é para ele. Mas se não chega aos agricultores de forma fácil, porque são muitos. Nós sempre falamos, na indústria da plasticultura, desde os produtores de matéria-prima, aditivos, pigmentos e tudo mais, até os transformadores, quem faz o filme plástico, até os distribuidores, eventualmente, tem um certo tipo de conhecimento, porque não são muitas empresas, não é muita gente, quase todo mundo se conhece, e o conhecimento flui de forma ótima desde o começo da cadeia até o produto. E depois, para passar isso para o agricultor, você está em um palco gigantesco, em um país enorme, e tem que chegar em todo lugar, e não é fácil, é caro para chegar em todo mundo. Pensa que hoje em dia não só temos uma revista de plasticultura no Brasil, que é editada pelo vice-presidente do Cobapla, e que é a única revista que existe específica no Brasil sobre esse tema, e tem uma edição que é relativamente limitada, mais focada aqui no estado de São Paulo, porque os custos para poder difundir uma revista no país todo são muito elevados. Sim, é igual o Felipe tinha comentado também, né? Pela proporção do país, nosso país continental, às vezes os estudos que vocês fazem em São Paulo não se refletem no Nordeste ou em outras regiões, né? Quais são os principais estudos que vocês desenvolvem, assim, as pesquisas? Não, essencialmente o fim, o escopo primeiro do Cobapla é justamente transferir esse tipo de informação, e a gente faz isso normalmente organizando simpósios uma vez por ano, normalmente junto com, por exemplo, a feira, a Hortitec, obrigado, juntamente com a Hortitec, sobre temas de plástico. Não é? Tem uma parte de materiais, onde é mais a indústria do plástico mesmo que está envolvida, né? que puxa o assunto, né? E uma parte que é mais de aplicação mesmo, então um tipo específico de cultivo, um tipo que usa de alguma forma o plástico de uma certa forma. Então, isso é essencialmente. E depois temos, na verdade, o objetivo de fornecer outros tipos de informação. Só que são projetos muito difíceis de se realizar, e muitas vezes barram na frente de budget orçamentários mesmo, como, por exemplo, um projeto para poder monitorar o número de estufas, né, de cultivo protegidos no Brasil por satélite. É uma tecnologia já bem conhecida, já utilizada em muitos países, e que nós gostaríamos poder trazer para o Brasil de alguma forma, mesmo para responder à famosa pergunta, mas quantas são as hectares de cultivos Enquanto que Israel colhe laranja com drone, nós temos em Israel, eu acompanhei algumas reportagens,
Em Israel, eles colhem laranja com drone. Então, sai um drone de manhã... Alguns milhares. Exatamente. De manhã sai um drone, passa em cima da lavoura, tirando fotografia e geomapeando as laranjas coloridas. E aí de tarde passa uma família de drones que trabalha na colheita da laranja, fazendo a colheita e o Brasil está com a dificuldade de fazer o mapeamento de estufas, né? O satélite, que não é uma tecnologia Exatamente, nova. Então, de alguma forma, nós avançamos relativamente bem, até com a colaboração da Embrapa, que tinha uma divisão monitoramento por satélite, agora foi incluída em outra divisão da Embrapa, mas é uma tecnologia que e para ser utilizadas, né? Esperamos agora de conseguir de alguma forma a conseguir juntar de algumas empresas que sejam interessadas de verdade para fazer alguns testes pilotos para validar a tecnologia primeiro e depois eventualmente expandir lá a níveis Estado de São Paulo e mais para frente para todo o país. E profissionalmente, eu acho que dessa mesa aqui eu sou o mais novo no plástico. E nos últimos anos mais na plasticultura mesmo, e aí vem aquilo que a gente falou anteriormente, dos benefícios do plástico no aumento da produtividade, na performance, na questão de armazenamentos. O Brasil também tem dificuldade de armazenamento, dificuldade de escoamento de produção. Então, assim, e a gente vê tecnologia de plástico, e você, num desses simpósios, numa dessas apresentações, você falou sobre o silo bolsa, que é um produto que no Brasil, ainda embora o Brasil seja um dos maiores produtores de grãos do mundo, ele é um produto que é pouco difundido ainda. A gente tem países aí do Mercosul que em área de hectares tem muito menos plantio que no Brasil, principalmente na área de grãos. Pode falar nome de time de futebol aí também, né? A gente falando, enfim, especificamente a Argentina é um país que tem muito menos área plantada e consome quase 3 vezes o número de bolsas que o Brasil tem. O Brasil tem dificuldades viárias, de escoamento de safra, dificuldade de armazenamento muitas vezes, e aí tem uma outra situação no Brasil que é também a questão de muitas vezes o produtor já plantar vendido, então ele plantou, já vendeu antes de plantar e acaba perdendo às vezes algumas oportunidades de melhor negociação dos grãos, porque ele, enfim, talvez não teve condição de armazenar. Como que você entende esse mercado do silo bolsa, de acordo com o seu estudo lá foi em 2019? 2019 foi o oitavo simpósio de plasticultura, que organizamos na FAAGRO, que é a Faculdade de Agronomia de Olambra. E, não sei, a experiência que eu tive com a silo bolsa é justamente vê-la se desenvolver principalmente na Argentina inicialmente. Acredito que foi por volta dos anos 2004 por aí. E os argentinos primeiro enxergaram justamente como você observou o interesse econômico para o agricultor de utilizar esse tipo de sistema de armazenamento de grãos. E quando começamos a ver no Brasil, dizemos a mesma coisa, mas no Brasil tem um monte de grãos porque deveria se desenvolver rapidamente. Não começou tão rapidamente, o pessoal era mais cético, estava acostumado de alguma forma ao sistema de armazenamento convencional, mas é verdade que tem um déficit de armazenamento e a silo bolsa dá uma alternativa válida para os agricultores para esse tipo de armazenamento. E tem um certo custo, são vários fatores econômicos que fazem sim que o sistema é mais válido em um lugar, mais válido em um outro, mas em geral é positivo e ficou crescendo bastante. Eu acredito que hoje em dia, não sei, me parece que o número de silo bolsa no Brasil deve já quase estar próximo da Argentina, e com certeza vai crescer exponencialmente até um belo dia ser maior que a Argentina. Vamos vencer a Argentina no silo bolsa também. De alguma forma está saturada. Você comentou da Argentina assim, até me bateu uma reflexão. Talvez você estando no Brasil assim, né, com um sotaque, você pode sofrer um pouco de preconceito falando de silo bolsa, né, silo bolsa argentino. Com esse sotaque ele não parece argentino. Parece. Deve sofrer um pouco de preconceito. Ainda bem que não fala. Quando falam, eu sou argentino, você é uruguaio. River ou Boca, né? Eu acho que voltando a falar agora do que a gente falou anteriormente,
do balanceamento, do meio termo, eu acho que se a gente for pensar na plasticultura, que é o plástico na agricultura, a gente consegue entender o plástico como esse meio termo, principalmente considerando que o Brasil é esse país continental, igual você mencionou agora, porque assim, o plástico nesse caso, ele ajuda a fazer o balanceamento, o meio termo, onde é muito frio, você cobre o seu cultivo, a uva, você conhece a região do sul lá que produz os melhores vinhos do mundo, na minha humilde opinião. Mas enfim, você... Exatamente, mas você consegue balancear, então, essas temperaturas, você cria os microclimas que acabam fazendo a ponderação entre o que a gente falou dos extremismos. Você tem um frio exageradamente grande lá no Rio Grande do Sul, na região sul, não só no Rio Grande do Sul. Você tem um calor excessivo lá no Nordeste, você tem uma umidade excessiva no Norte. Então, eu acho que o plástico faz com que a gente consiga criar esse meio termo que a gente falou e fazer com que aumente a produtividade. Como é que você vai plantar uma coisa para sobreviver a um frio extremo ou a um calor extremo sem que a gente faça o uso de alguma tecnologia? E aí eu venho falar da história realmente da paixão por plástico e não da banalização do plástico, porque assim, eu acho que o plástico pode ser visto como o grande ponto do desenvolvimento, seja da economia, seja, enfim, de qualquer país do mundo. Como é que você vai plantar alguma coisa lá em Israel, onde de dia, durante o dia, eu falo de dia, porque lá no Rio Grande do Sul fala assim, mas as pessoas riem de mim aqui. Mas, enfim, como é que você vai plantar alguma coisa lá em Israel, quando durante o dia faz 40 graus e durante a noite faz 15 graus abaixo de zero? É uma boa reflexão que a gente pode fazer disso que você está falando, do tipo assim, o produtor, ele vai, na hora de fazer um cultivo, ele vai olhar e falar, puxa, o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho sol, eu tenho umidade, eu tenho frio. Ele pode tirar essa pergunta de falar assim, o que eu preciso? Porque o que ele precisa, o plástico pode proporcionar. Então, puxa, eu preciso de calor, o plástico pode proporcionar. Eu preciso de umidade, o plástico pode proporcionar. Então, acho que dá para mudar essa chavinha, justamente o que você falou, a gente poder expandir a agricultura e levá-la para outros níveis, né? Efetivamente, o nível de desenvolvimento técnico hoje em dia dos filmes plásticos para cobertura, né, de estufas é extremamente alto. Hoje em dia você pode escolher um tipo de filme que te dá uma proteção térmica durante a noite, que te protege do aumento de temperatura durante o dia, que evita uma entrada de um certo tipo de insetos que podem propagar viroses dentro do cultivo. Você pode ter filmes que modificam a radiação visível, fotossinteticamente ativa, para torná-la quase para dar um boost de radiação para as plantas crescerem mais rápido. Tem filmes que evitam a formulação de condensação de água em forma de gotas dentro da estufa. Tem muitas coisas que hoje em dia se consegue fazer. E voltando a falar do Cubapla, a missão é justamente explicar para os agricultores, ou ajudar, na verdade, os agricultores a escolher melhor o tipo de filme, e evitar de cair simplesmente em uma banalização, me dá uma lona para cobrir a estufa, que acredito que já não deve acontecer muito mais, mas ainda provavelmente, especialmente na agricultura familiar, acontece com mais facilidade. E aí o papel das ONGs, mas o papel também do produtor mesmo de filme, que via seus distribuidores passa uma mensagem clara, honesta para o mercado com isso. Existem normas também, o Brasil tem uma normativa para filme plástico para agricultura, onde são definidos vários critérios que um plástico para agricultura tem que cumprir, mas obviamente não existe uma instituição que fiscalize as normas, portanto a aplicação da norma é voluntária entre os fabricantes de filmes. É mais instrutiva. Exatamente. Agora, na Europa já se chegou a níveis um pouco mais avançados, no sentido que a normativa é bem seguida, os plásticos são catalogados, tipo A, tipo B, tipo C, e todos os produtores efetivamente indicam de forma clara para o agricultor que tipo de plástico é, o que serve, quais são as garantias que o plástico tem, porque é um processo evolutivo, né?
Mas quanto mais informação se passa ao agricultor, tanto mais vai ter agricultores que vão usar os filmes com mais tranquilidade. Com mais natureza. Assim. Considerando que é um investimento, cioè passar de cultivo a céu aberto para cultivo protegido é um belo investimento para o agricultor. Portanto, ele tem que ser ajudado a fazer esse tipo de investimento da forma tal que dá certo da primeira vez. Não é para, a primeira vez não funcionou, errou tudo, não cresceu nada. Não, tem que funcionar direito da primeira vez. E a coisa interessante na agricultura é que a informação passa de agricultor para agricultor com uma certa facilidade. Portanto, quanto mais você forma agricultores felizes com o sistema de plástico que eles têm ou de armazenamento de grãos que eles têm, tanto mais o vizinho será tentado a fazer a mesma coisa. Sim. A falta dessa normatização, né? Na verdade, a normatização existe, mas não tem a fiscalização, atrapalha o próprio mercado, né? Porque uma experiência ruim que um produtor teve trabalha contra o desenvolvimento, né? Porque, igual você falou, o produtor acaba a informação passando uma velocidade rápida, seja ela boa ou ruim. É isso mesmo. E as experiências ruins, muitas vezes, são bem doloridas do ponto de vista financeiro para o agricultor. Considera, se de novo, falando de novo da silobolsa, tem um capital dentro de uma silobolsa. Não pode rasgar, não pode quebrar de um dia para outro facilmente, porque senão é uma perda infinita de dinheiro. É a mesma coisa para um cultivo protegido, às vezes de cultivos caros, sei lá, pimentões, flores, não tem erro. Portanto, tem que ter um conhecimento, um fornecimento de produtos de qualidade e um bom conhecimento do usuário do que ele está usando. Você comentou um pouco dessa parte dos plásticos, assim, da variedade de plásticos para cobertura. Você tem um número assim de quantos existem, que você conhece pelos aditivos? Quantos aditivos possíveis existem para uma cobertura? Quantos aditivos diferentes existem para a agricultura? Quantos SKUs? Tem, deve ter pelo menos dezenas diferentes de sistemas só de proteção ultravioleta. Depois deve ter dezenas de aditivos diferentes para modificar propriedades térmicas, de difusão, desse tipo. Deve ter são ainda mais em desenvolvimento os aditivos que modificam a transmissão de luz dentro do invernadeiro, né? Portanto, eu diria pelo menos uns 50 tipos de aditivos diferentes, que talvez fazem a mesma coisa, né? Mas são de natureza química diferente, que podem ser acrescentados a um filme plástico de estufa para modificar. Sem contar a tecnologia mesmo do plástico, que pode ser monocamada, tricamada, 5 camadas. Acho que essa é a grande diferença que você mesmo comentou, né? O nome lona para estufa, que quando eu comecei a trabalhar, pelo menos era popularmente conhecido, né? A lona para estufa, para um filme. Existem mais de 50 variações, ainda elas podem ser combinadas entre si, né? Com esse para dar um resultado melhor. Ou seja, você pode trazer o filme específico, o filme, a melhor condição possível, de acordo com o que você quer de resultado na produção. Né? Exatamente. Eu acho que uma pergunta é quase que uma incógnita, que é evidente, mas assim, num pequeno resumo, com o seu brilhante histórico dentro da plasticultura, de mais de 30 anos, o que você vê como um futuro para os próximos anos da plasticultura? Em questão de desenvolvimento, de tecnologia, enfim, de aditivação, o que você imagina que pode surgir de novo, que vai fazer mais uma vez nascer o brilho no olhar de todo mundo quando for falar de plástico? Então, eu acho que o objetivo primário que temos é ver efetivamente mais e mais agricultura familiar. E falo agricultura familiar porque a agricultura industrial, de alguma forma, anda sozinha. Ela é bem suportada, é cheia de técnicos e tudo mais. Então, as grandes fazendas vão automaticamente e se desenvolve sistemas de plasticultura adequados. Mas é ver a agricultura familiar crescer muito mais, usando plasticultura, tornando assim, por exemplo, os preços de hortaliças no mercado mais constantes. Eu estou revoltado quando tenho que comprar
o pimentão no supermercado, que um dia custa R$8 por quilo, outro dia custa R$27 por quilo. Aí vai porque faltou água, porque não choveu, porque choveu pouco e tudo mais, não me interessa nada. Como é que faço? É impossível, é um preço... Não. E, portanto, acredito que um desenvolvimento grande da plasticultura, especialmente a nível da agricultura familiar, nos cinturões verdes nas grandes cidades, abastecendo de hortaliças as creches, mas as famílias com consumo maior do que é recomendado da OMS para o capita de hortaliças, acho que esse é o futuro da plasticultura, especialmente no Brasil. E depois, outro aspecto que já falamos, será uma reciclagem, uma cadeia fechada de reuso dos plásticos da agricultura que seja rentável, que seja sustentável e que, portanto, contribua a um desenvolvimento ok Legal. Paulo, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer imensamente, acho que nosso bate-papo foi muito bom, foi espetacular. Agradecer sua presença, se você quiser deixar seu contato pro pessoal aí, falar um pouco de você, mas estamos encerrando aí. Queria agradecer ao Fê também pela participação inédita junto com o chimarrão dele aí hoje. E para finalizar da minha parte aí, quem quiser seguir, @Oi Thiago Teixeira, bem carismático no Instagram. E não esquecer de seguir a gente nas redes sociais aí no @Plásticos e Negócios. Obrigado, Paulo. Obrigado, muito obrigado. Para deixar também as minhas coordenadas, então você pode me procurar no LinkedIn como Paulo Prada e eventualmente para o Cubapla você pode acessar o site que é www.cubapla.com.br. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado. Me sinto privilegiado de ter participado dessa conversa contigo. Eu queria só complementar o que o Paulo falou. A gente tem a revista dos plásticos e a gente tem o Plásticos e Negócios também, que esperamos que ele se torne aí um grande divulgador desse mercado de plástico e fazer com que a gente quebre alguns enigmas aí que a população tem. Obrigado, Paulo. Obrigado, Thiagão. Valeu. Obrigado a todos.